Olá, concurseiro, seja muito bem-vindo ao Papo com o Aprovado. E hoje quem está aqui comigo é o Walter e ele vai compartilhar um pouquinho da trajetória dele até a aprovação, né? E eu espero que sirva de inspiração para você aí que está, né, nessa jornada de concurseiro, estudando, se dedicando. Então tem muito conteúdo legal aqui, então fica com a gente até o final, tá bom? Olá, Walter, tudo bem? Tudo bem, Yasmin? Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso quadro, poder contar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho. Queria que você começasse se apresentando. Pode falar para a gente seu nome, sua idade e em qual concurso você foi aprovado. Tá bom, Yasmin. Bom, primeiro eu vou agradecer também pela oportunidade de compartilhar a experiência. Eu acho que faz parte da experiência do concurso isso, né? Tô lisonjeado, muito obrigado. Meu nome é Walter, eu tenho 41 anos. Eu fiz o concurso para inspetor e para investigador na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu obtive índice de aprovação nas duas provas, mas eu fiquei melhor classificado na prova para inspetor. E como eu mudei do Rio de Janeiro logo após fazer as provas, eu vim morar em Recife, então eu optei por investir somente na continuidade do concurso em que eu fiquei melhor classificado, porque o investimento é bastante pesado, né? Entendi. A gente vai voltar agora um pouquinho no tempo e eu queria saber, antes de decidir fazer o concurso, o que você fazia da vida? Olha, eu já fiz muitas coisas, né? Eu tenho 41 anos, tive tempo de ter bastante experiência profissional em algumas áreas, né? Então, eu fui desde garçom e barman quando eu era bem jovem, assim, 18, 19 anos, né? Eu me formei em economia. Durante a economia eu trabalhei também durante a faculdade, né? Eu fiz faculdade na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e lá, ainda estudando, eu comecei a trabalhar na área de investimentos, na área financeira, na área de mercado financeiro. Eu não tinha muito direcionamento, assim, como é que eu vou te dizer? Eu fui indo onde aparecia a oportunidade, né? Eu tinha que viver, tinha que pagar a conta, aquela história. E eu não sabia, na verdade, se o que eu estava fazendo realmente me deixava feliz, assim, se eu me sentia satisfeito, se eu tinha aquela sensação de contribuição, sabe? Algumas pessoas chamam de propósito, outras pessoas chamam de realização pessoal. Eu nunca tive muito tempo para parar para pensar nisso. Eu ia tocando, assim, fui tocando na faculdade, assim, fui tocando os trabalhos, assim, mas em dado momento eu fiquei bastante desgostoso, assim, era muito estressante. Eu achava estressante e uma atividade que era um fim em si mesmo, esse negócio de trabalhar com investimento, com o mercado financeiro, sabe? Era bom, assim, eu ganhava bem, mas eu chegou no momento em que, no alto dos meus 39 anos, eu pensei assim, pô, eu preciso fazer uma mudança, quero fazer uma migração de carreira, quero mudar, não quero mais fazer isso. Eu também aprendi a fazer perícia para a justiça, eu fazia cálculo financeiro, para advogados e para varas cíveis, né? Alguém processa por causa de uma dívida e tal, eu vou lá e faço a conta para o processo, o cálculo financeiro. Isso me permitiu ter flexibilidade, porque quando eu larguei o escritório, eu comecei a fazer isso de maneira autônoma, assim. Então, isso me permitia ter flexibilidade no horário, começar a ter mais tempo para pensar no que eu realmente queria fazer, né? Nesse meio tempo, eu mudei para o Rio de Janeiro. Antes disso, eu tinha cogitado fazer concursos para o Tribunal de Contas, para a Corregedoria Geral, que eram áreas afins com o que eu já lidava, né? Que é a economia e finanças. Mesmo assim, também não era algo que brilhava muito, assim, meus olhos. Eram cursos de alto nível e o que me atraía era o salário, né? Não te trazia realização pessoal, né? É Não isso, eu brilhava imaginava seus que olhos. eu ganharia bem, e que trabalhar, talvez, fiscalizando o erário, né? Fiscalizando as despesas do setor público seria algo que eu ficaria mais satisfeito, mas também não era muito assim, não cheguei até aquilo, não brilhava meu olho, sabe? Não cheguei a ter muita vontade de fazer isso, mas o salário era um incentivador. Como você sabe, quanto mais alto o salário, mais concorrido, mais alto fica o nível do concurso. Eu fiz algumas provas em 2020. Na verdade, o edital saiu em 2020 para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
A prova foi feita em 2021, foi adiada por causa da pandemia. Nesse meio tempo, como eu te falei, eu fui morar no Rio de Janeiro, e logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu corri atrás de um ladrão. É uma história meio louca, assim. Eu estava na praia, daí uma moça me pediu ajuda porque tinha roubado o celular dela. E, resumindo a história, eu corri meio que de longe, assim, atrás do ladrão, passei por uma viatura, apontei para a viatura, né, chamei os policiais da viatura e continuei correndo. Falei, o ladrão, pega lá, roubou o celular da mina. Aí os policiais deram a volta e tal. Teve todo aquele tumulto, assim, e no fim a gente recuperou o celular da moça, né? Que legal. Foi muito legal. Resumindo a história, foi isso, assim, eu participei desse negócio. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiz alguns amigos da polícia militar. Eu tinha um vizinho, tinha o marido de uma amiga da minha esposa, que já morava no Rio também, da PM e tal. E aí eu contei essa história para ele, eles falaram assim, pô, cara, você fez isso de graça? Você estava de bobeira na praia e fez isso de graça? Eu, na minha folga, não faço isso, cara, você tem que ser polícia. E aí isso abriu minha mente e deu um gatilho na minha cabeça, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Foi um despertar, assim, eu falei assim, eu ia gostar de ser policial, né? Aprender as coisas que um policial faz, aquela atividade investigativa, defender as pessoas, sabe? Eu gostei dessa ideia, assim. Então eu realmente acabei ficando, vamos dizer assim, enamorado por essa possibilidade e então eu decidi que eu ia estudar com bastante afinco para isso. Nesse meio tempo, abriu o concurso, como eu te falei, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de morar no Rio, de mudar para o Rio de Janeiro. Abriu o edital para o concurso do Tribunal de Contas e, na sequência, abriu o tribunal para a Polícia Federal e para a Rodoviária Federal, né? Eu comecei a estudar para todas as provas e, como é de se esperar, eu me lasquei em todas, né? Eu estudei, era muita matéria, era muita coisa, e eu entendi, então, que não vale a pena você ficar tentando estudar para todos os concursos que aparecem. Você tem que focar uma área, né, que vai ter aquele bloco de matérias em comum e se dedicar àquilo. Porque todos os concursos têm conteúdos muito vastos, né? É um volume muito grande de Nem conteúdo. sempre é a mesma matéria, né, para aquele concurso. Cada um tem ali a sua grade de matérias. Só para eu entender, foi o conselho desse seu amigo que te inspirou a começar a correr atrás, né, e buscar para fazer concurso? Ou não, você já tinha uma vontade de fazer concurso, só não tinha uma área definida? Isso. Foi essa segunda alternativa aí. Eu já estava contemplando os concursos, né? Como eu te falei, eu já tinha o Tribunal de Contas em vista. Eu também pensava nas corregedorias, nas controladorias, né? Eu sou formado em economia, então eu pensava nas controladorias dos estados, da União. Também tinha o TCU. E eu via essa área assim, né? Na minha frente, assim. Mas esse episódio e o contato com os meus amigos policiais me fizeram me interessar pela polícia, né? E foi quando eu, então, decidi começar também a estudar as disciplinas para os concursos policiais. E veja, eu sendo uma pessoa que não tenho formação nenhuma em direito, para mim foi bastante difícil começar a estudar processo penal, lei penal especial, tudo isso era grego para mim, né? Eu não sabia a diferença entre coisas básicas, assim. E mesmo assim, tudo me parecia muito interessante, sabe? Era muito, muito legal estudar aquilo tudo, era bem, bem divertido, assim. Então, e aí, quando meus amigos policiais me disseram assim, pô, cara, você tem perfil de polícia, você faz uma coisa dessas, é porque você é polícia já, só que você ainda não tá lá, né? Daí, pô, vai abrir o concurso para polícia, faz concurso. Aí eu fiz, né? E eu percebi, então, que eu estava me atrapalhando quando eu estava estudando para as outras carreiras, né? Eu percebi que eu tinha mais interesse pelos concursos da polícia e que eu deveria, então, me concentrar nessa área, né, na área policial. E como que era a sua rotina de estudos, né? Como é que você começou a se organizar para poder estudar, mesmo sendo para todos os concursos, mas teve alguma organização? Você montou, né, o seu cronograma de estudo? Olha, eu já estava bastante acostumado a estudar desde a época do vestibular, né? E faz 20 anos, assim, durante a faculdade eu estudei ao longo da minha carreira, eu fui estudando coisas, né?
Algumas atividades que eu tive que aprender a fazer também na minha vida profissional, eu tive que estudar. Então, eu já tinha alguma noção assim de como é que é o meu processo de aprendizado. Então, basicamente, se tratava de separar um tempo para conhecer, para entender o conteúdo novo, né? Tudo que era novo, eu tomava, eu dedicava algum tempo, dedicava lá 2, 3 horas assistindo videoaula ou lendo simplesmente conteúdo, apostila do conteúdo novo. E depois eu sabia que aquilo ali deveria ser revisado depois de 4 dias e depois de novo, depois de um tempo. Eu sabia que, então eu ia anotando tudo que eu cobria e já marcava quando eu cobria uma data em que eu dedicaria outro tempo para rever. Então a minha rotina era mais ou menos assim. Todo dia eu sentava, lia lá umas 2, 3 horas de conteúdo novo, ou assistia videoaula, uma coisa mais paciente assim, né? E também eu dedicava mais 1 hora e meia, 2 horas, ou quanto tempo tivesse disponível, assim, para rever o que eu já tinha visto. Chega um dado momento, depois de mais ou menos, como eu te falei, eu comecei a fazer isso em 2020, no começo de 2020, já mirando na prova da Polícia Federal, do Tribunal de Contas e da PRF, que estavam com editais publicados, né? Então, eu tive tempo de algumas matérias que são em comum para todos esses concursos, que são direito constitucional, direito administrativo, informática, né? Eu tive tempo de cobrir bastante conteúdo, né? Eu estava fazendo isso meio que sozinho em casa, assim, vendo os itens do edital. Eu procurei na internet, tem muitas coisas sobre o que cai mais para cada conteúdo, o que cada banca cobra. Isso é bastante disponível, amplamente disponível, qualquer um pode encontrar. Então, eu sabia no que prestar mais atenção, mas nas matérias de direito específicas para o concurso policial eu tive mais dificuldade. Como eu te disse, como não era comum para todos os concursos, eu acabava dedicando menos tempo a elas e, e também eu tinha mais dificuldade para entender, porque é todo um conceito, são conceitos novos, é todo um universo novo, né? Então, foi quando eu percebi que não, eu preciso de um material específico para isso, Você né? começou, então, estudando sozinho. Isso, comecei estudando sozinho, Ah, exatamente. E entendi. aí, e aí então, aconteceram em 2021 as provas. Logo que a pandemia deu uma arrefecida, vamos dizer assim, né? Quando as coisas começaram a abrir de novo as pessoas começaram a poder circular um pouco mais, os concursos que estavam com datas suspensas vieram todos encavalados, um em cima do outro, né? Em 2021 teve esse concurso Tribunal de Contas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, fiz todas as provas com diferença de 30, 40 dias uma para a outra. A da PF para a PRF foi 15 dias, se eu não me engano, de diferença uma para a outra. Então, e eu fui bastante mal em todas, assim, não tive índice de aprovação em nenhuma. Na do Tribunal de Contas eu passei muito longe, na da PRF, na PF, na Polícia Federal foi a que eu fui melhor, mas nada nem perto de ter índice de aprovação, né? Então, eu sequer fui aprovado, não fiz o mínimo necessário. E aí, então, eu percebi, eu falei, eu preciso de mais ajuda, né? E aí quando eu procurei um cursinho presencial. Falei, não, cara, primeiro, eu preciso de ajuda específica, né, para essas matérias, para esse concurso, para essa área, e o presencial vai me permitir tirar dúvidas de um jeito mais fácil, né? Sim. Porque se houve uma coisa, você não entende, se pergunta na hora, o cara te explica, quando você interage com o professor, ele entende a tua dúvida, né? Ele entende perfeitamente o que você está perguntando. Então, eu assistia a videoaula, eu lia o material, daí, putz, esse negócio eu não entendi direito. Daí ficava voltando lá no vídeo, e aí fica relendo e lendo o material de novo, e anotando, e pesquisando, e isso dispersa muito, toma muito tempo. Não é eficiente e às vezes não é nem eficaz. Às vezes tu fica com aquela dúvida mesmo e vai bola para frente, né? É. Então, o cursinho presencial, ele realmente ele resolve esse problema, né? Então, tendo entendido que eu precisava estar no cursinho presencial, eu pesquisei o que tinha disponível, né, no Rio de Janeiro, perto de casa, eu percebi que o degrau era bastante
bastante conhecido e tinha perto de casa. Eu morava na Barra e eu estudei na Unidade Taquara, né? Já estava meio em cima da prova, o edital já tinha sido publicado, eu acho, ou já tinha banca, comissão, tudo pronto para publicar o edital. Então eu fui no degrau da Taquara e eu fiquei sabendo que ia ter a turma para investigador e para inspetor, ia ter um curso intensivo. E foi esse curso que eu fiz no degrau, né? Um intensivo preparatório para inspetor e investigador. Era noturno, eu estudava à noite. Então, a essas alturas do campeonato eu já tinha deixado um pouco de lado o meu trabalho. Era uma coisa que, como eu te falei, eu tinha essa flexibilidade um pouco, foi uma coisa que me ajudou, né? Eu tinha a oportunidade de trabalhar apenas 3, 4 horas por dia. Eu ganhei menos nesse tempo, eu sacrifiquei um pouco o orçamento, né? Investi no cursinho presencial, tinha que me deslocar até o cursinho, então também teve todo esse custo, vamos dizer assim, né? Eu entendi que eu precisava fazer esse investimento, né? E o investimento se traduziu em ganhar menos durante esse período, né? Ter menos disponibilidade para ganhar dinheiro e investir no cursinho, né? E nos custos que implicavam no cursinho. Porque eu saía da Barra e ia para o Recreio, não. Eu saía da Barra e ia para Taquara todo dia, deslocamento, a gasolina é cara. Sim. Você tinha um objetivo, né? Então, eu Claro, acho que isso te traz a motivação que você precisa para poder ir claro. vencendo, né, esses desafios. E deixa eu te perguntar, você conheceu então a Degrau pesquisando? Você E, pesquisou, aí foi comparando e achou melhor entrar na Degrau. Você teve também. Oi? exato. Eu recebi, inclusive, indicação de fazer cursinhos, outros. Os meus amigos policiais me indicaram outros, que também tinham muita tradição, muito nome, né? Mas, para mim, ficou, assim, ficou meio inviável, porque era muito longe, o custo era o mesmo, praticamente, assim, só que, pô, era muito longe e não valia a pena, assim, para mim, sabe? Eu precisava de algo que fosse conveniente também, né? Se Entendi. deslocar no Rio de Janeiro é um problema. Mas, assim, no fim, eu entrei em contato com pessoas que faziam outros cursinhos, esse, inclusive, que me foi indicado, e, cara, eu, eu passei e os caras não. Então, Isso conta muito, né? isso quer dizer que eu acredito que a minha decisão foi acertada, assim. Perfeito. E você fez, né, um comparativo, mas você teve a experiência de estudar sozinho e estudar com a Degrau. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi a maior diferença que você sentiu, né? Como que a Degrau te auxiliou para você conseguir essa aprovação, na sua visão? Cara, assim, o principal fator, assim, é o fato de ser presencial, sabe? Como eu te falei, eu trabalhava um pouco durante o dia e depois eu começava a estudar já ainda em casa. Chega no final do dia, quando escurece, depois de trabalhar, de estudar, você está lá 8, 9 horas sentado na cadeira. E eu trabalhava em casa, né? Eu trabalho em casa, eu estudava em casa também. Depois de 9 horas em casa, sentado na cadeira na minha escrivania, já está zonzo ali, o rendimento cai muito, a cabeça começa a ficar dispersa. E aí, então, nessa hora, era a hora da aula, entendeu? Então, eu tinha esse intervalo em que eu, né, batia lá no lanche, me deslocava até a aula. E na aula você chega e, cara, o fato de ser presencial, de ser dinâmica a apresentação, né? Eu tenho que dizer aqui também assim, que os professores com os quais eu tive aula, todos eram muito bons, de todas as matérias, não teve um professor que eu diga assim, que eu possa dizer assim, não, esse cara era médio, mediano, assim, não, todos realmente muito bons, a equipe da Degrau é muito boa. Você chega lá e, cara, e é uma coisa diferente, né? Porque é presencial, você interage com o professor, ele tem toda a dinâmica de aula, ele está explicando o conteúdo cara, assim, apesar de que nas videoaulas eles também têm a oportunidade de fazer isso, né? De preparar a sequência em que eles vão expor o conteúdo, tudo isso, a possibilidade de interagir com o professor, de fazer pergunta, de esclarecer na hora qualquer dúvida, sabe? Isso foi muito bom, assim. E tinha também o fator que eu achava importante, que era o fato de que eu estava convivendo ali com outras pessoas
que tinham o mesmo objetivo, que tenha, sabe? Então você compartilha as preocupações e as pessoas conversam sobre as dúvidas do outro eventualmente eram minhas e eu nem sabia, sabe? E o fato de quando alguém, por exemplo, alguém te pergunta uma coisa que você já entendeu, você conversa sobre um assunto, o cara tá com, para ele não tá muito claro, para você tá claro, você explica para ele. E esse também é um jeito muito legal de aprender. Era muito legal ter a oportunidade de compartilhar o nosso entendimento, né, o conteúdo da prova com os outros, né? Tanto de ouvir como que os outros entendiam e ouvir os outros explicando, e também a de poder explicar aquilo que você entendeu melhor e o outro cara estava com dúvida, então você explicava para ele e isso vai reforçando, vai colocando as coisas na tua cabeça e isso ajuda bastante, né? É uma Falando dica assim, muito boa. isso é um exercício muito bom, é uma atividade muito boa de aprendizado, né? Falando especificamente sobre o processo de aprendizado e de preparação, né? Sem contar aquele apoio psicológico que você tem por você estar ali socializando com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que tem, sabe, as mesmas dificuldades que você, que tem dificuldades diferentes, enfim. É muito legal poder conviver com pessoas que têm que compartilham do mesmo contexto, vamos dizer assim. Entendi. Eu acho que só dá para entender o que que um concurseiro está passando sendo concurseiro. Por isso Exato. que no ambiente, né, de sala de aula presencial fica essa interação muito boa. Eu queria saber de você quais foram os seus desafios, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, ao longo dessa trajetória. Olha, como eu disse, assim, essa história de prestar concurso, de estudar para concurso, é um negócio bastante solitário, né? Estudar é um negócio solitário, é você que estuda. Ninguém estuda para você, ninguém estuda por você, não tem o que fazer, é você que tem que fazer, entendeu? E se você não faz direito, né, se você não está se empenhando, não está 100% comprometido com você mesmo naquela hora, né, com o teu objetivo, você não vai para frente. E também, conforme passa o tempo, e ainda mais o período de pandemia também acentuou um pouco isso, né? Conforme passa o tempo, você tem pouco assunto, sua vida se resume àquilo, sabe? E isso foi ótimo de ter convívio social com pessoas que também estão estudando, né? Porque no meu outro círculo social, que já era reduzido, porque eu era um forasteiro no Rio de Janeiro, era época de pandemia, não saía de casa durante muitos meses, né? Você sente que a tua cabeça começa a virar um balão de informação, assim, parece que você tem uma caixa d'água na cabeça, mas você não conversa mais. Você não sabe o que está acontecendo direito nas notícias, né? Não dá para perder tempo assistindo notícias. Você não vai no barzinho, na balada, você não sabe de futebol, você não sabe de nada. Você só sabe das matérias que você está estudando, entendeu? E ninguém conversa sobre isso, assim, no dia a dia, assim, né? Não é um É. negócio assim, pô, que assunto interessante, essa pessoa é interessante, tá? Ninguém faz isso. Felizmente, eu já era casado, né? Porque se eu fosse solteiro e tivesse que flertar com alguém, tava perdido. Eu te entendo. Entendo perfeitamente. Você dedicava quanto, além do curso, né? A gente sabe que o presencial ali, ele tem a necessidade de foco total, mas além, né, da sala de aula, quanto tempo você dedicava ali para estudos? Olha, como eu te disse, eram de 4 a 6 horas todo dia. Porque, assim, como eu te disse, eu tinha flexibilidade na questão de poder reduzir minha carga, meu grupo de trabalho, né? Então, olha, eu vou te dizer que eu estudava 2 a 3 horas pela manhã, trabalhava, então, assim, eu estudava mais ou menos das 7 até as 10, daí depois trabalhava das 10 até 1 hora, que é mais ou menos a hora que eu almoçava, saía do almoço, terminava de fazer o que tinha que fazer no trabalho, era mais 2 da tarde, e depois das 2 da tarde até a hora da aula, que era, né, 5h30, a hora que eu tinha que sair para chegar na aula. A aula começava às 7 horas, então eu tinha que começar a pensar em me deslocar umas 6 horas, tinha que sair de casa no máximo, né? Porque o Rio de Janeiro, para sair da Barra até Taquara, você leva 1 hora, é um negócio absurdo. Mas, assim, eu tinha também a oportunidade de
ouvir áudios, né, e ouvindo videoaulas e ouvir áudios, ou ler o material durante o percurso. Então, isso é algo que também não fazia esse tempo de deslocamento ser perdido totalmente. Mas é isso, eu estudava no mínimo 4 e até umas 6 horas por dia, durante a semana, né? Aí, no fim de semana, no sábado, eu ficava 8 horas sozinho estudando em casa, e no domingo eu não estudava nem pegava no livro, não queria nem saber, eu tinha que descansar. Período de descanso é essencial, é muito importante. Então, com certeza valeu a pena, né? Eu acho que Valeu. agora a realização foi um período ali de abnegação, vamos colocar assim, mas que trouxe a recompensa. Eu queria saber como foi quando você viu o seu nome na lista de aprovados. Qual foi a sensação? Eu queria que você descrevesse esse dia. Olha, na hora, assim, demorou um pouco para cair a ficha, sabe? Eu li lá o nome, eu vi a minha nota. Então, assim, eu sabia que eu tinha sido aprovado, que eu tive índice de aprovação, mas não tinha muita noção, assim, de que o quão bom era isso, né? Pô, eu fiz tantos pontos, eu fiz, se não me engano, foi 70 e poucos por cento da prova, né, da pontuação, assim, ou quase 70% da prova, eu não me recordo direito. Mas eu não sabia direito, assim, putz, onde é que eu fiquei, né, e tal. Então, na hora que eu vi que eu tinha obtido índice de aprovação, eu fiquei contente, claro, né, foi uma satisfação, mas levantou novas dúvidas, né. Aí teve recurso, teve tudo isso, e aí depois saiu a classificação, né. Quando saiu a classificação, eu fiquei feliz. E eu fiquei, assim, eu fui aprovado, mas eu fiquei fora do número de vagas. São 65 vagas para ampla concorrência para contratação imediata que o edital prevê, né? Eu fiquei em 131º, são o número 131 dos aprovados, né? E aí todo mundo diz assim, pá, sempre tem, tradicionalmente, historicamente, a polícia convoca mais do que Sim. o número inicial de candidatos. Então, todo mundo diz que, não, pô, assim, com certeza vai para Cadepol e tal. Enfim, eu ainda estou esperando isso, né? Essa fase eu ainda estou para ver. Mas eu tenho que dizer que, dado o contexto, né, pô, eu comecei a estudar, como eu te falei, em 2020, né? Eu comecei a estudar para o concurso em 2020. Fiz as provas em 2021 e depois foi no último trimestre de 2021 que eu fui estudar num cursinho presencial, que foi quando eu fui para o Degrau, né? Então, eu tenho que dizer que foi mais ou menos um período de um ano e 8, um ano e 10 meses, foi um processo de um ano e 10 meses, mais ou menos. Eu ter conseguido essa colocação, esse resultado, foi bastante satisfatório. Assim, eu fiquei muito contente comigo mesmo, porque, como eu te disse, estudar é um negócio solitário, né? E quando você obtém um resultado positivo, o mérito é 100% seu. E tem que O mérito, comemorar isso. sabe? Então, eu fiquei muito feliz, é, fiquei bem feliz na hora que eu vi o resultado, apesar de teria sido melhor, evidentemente, ter entrado, ter ficado dentro do número de vagas para início imediato, né? Eu ia estar muito mais seguro, muito mais tranquilo agora. Mas, mesmo assim, dado o contexto, eu tenho que ficar feliz com o meu resultado. Não para, né? Como você sabe, quem presta concurso escolhe fazer isso. Agora eu vou prestar os próximos, eu continuo estudando. Claro que agora eu retomei, estou correndo atrás um pouco do prejuízo aí do orçamento, estou tendo que trabalhar mais, né? Mas ainda assim eu continuo estudando, não vou parar, vou fazer os próximos concursos, já estou de olho em quais são os próximos concursos para a área policial. Infelizmente eu não posso fazer polícia militar, porque eu não tenho mais idade, né? Eu tenho 41 anos, mas para a polícia civil, federal, rodoviária federal, eu estou de olho e bola para frente, eu vou continuar fazendo. Você fez o TAF agora, né? A gente estava conversando sobre isso. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi. O Olha, exercício, né? Viver isso. sim, o TAF foi uma coisa inesperada, sabe? Assim, inesperado no sentido de o que aconteceu lá, né? O jeito que as coisas acontecem quando você está lá. Porque, assim, as pessoas imaginam assim, pô, tem que torcer agora para
E eu estava imaginando isso, né? Especialmente porque eu estou fora do número de vagas, eu estava imaginando assim, pô, tem que torcer para cair uns tantos no TAF para eu entrar, para eu subir as colocações, né? É concorrência, a gente está concorrendo a uma vaga, né? Mas quando chega lá, cara, e assim, no dia eles dividem os pelotões, né? Vamos chamar assim, né? Vão sendo 20 em 20, são turmas de um pouco mais de 20 candidatos de cada vez que fazem cada exercício, né? Então, quando você está lá, você vê no máximo outra turma circulando, outras duas turmas circulando ali. Tem 60 pessoas ali, mais ou menos, fazendo o teste no mesmo horário que você, né? E 20 são a tua turma, né? 20 são aquela turma que faz fila e cada um tem a sua vez de fazer naquela, né, revezando os exercícios, assim, né? 20 estão fazendo o mesmo exercício na mesma hora. Uhum. E, cara, assim, é emocionante. Eu vi cenas dramáticas, assim, sabe? As pessoas dão tudo de si. Foi... Você esquece que você está competindo, você estimula, você incentiva os outros caras te incentivam. Você fica feliz porque o outro cara conseguiu. É uma coisa, assim, que eu realmente... É uma experiência muito interessante. Foi muito gratificante participar disso. Eu tenho um grupo de uns colegas da minha turma aí do Degrau e, e o pessoal, assim, o TAF também é uma preocupação porque é uma coisa que estudar tem em comum com fazer exercício, né? Com comer direito, com se alimentar direito, com se preparar para o teste físico é a mesma coisa. Ninguém vai fazer por você, você vai fazer sozinho, entendeu? É você que tem que fazer, é você que tem que treinar, é você que tem que comer direito, é você que tem que dormir direito, entendeu? É você que tem que se alongar, é você que tem que abrir mão de fazer outras coisas que você gosta. Eu, por exemplo, eu pratico outros esportes, que são esportes que eventualmente machucam, né? Então, desde antes, na verdade, de abrir o edital, para botar na minha cabeça que eu ia ter que fazer teste físico, teste de aptidão física, eu parei de andar de skate, praticamente parei de pegar onda, parei de Isso já. velejar, tirei o pé de outras coisas que podem machucar, né? Eu vi como isso foi uma boa decisão, porque eu vi mais de um candidato que chegou lá machucado, porque estava jogando bola e deslocou o ombro, estava jogando bola e torceu o pé, sabe? Futebol é um negócio que machuca, felizmente é um negócio que eu não gosto muito, mas eu pratico outros esportes que machucam e eu tive que abrir mão, assim, tirar um pouco o pé, né? E ficar concentrado nos exercícios do TAF. Então, ter uma rotininha de treinamento, pensar nos exercícios e se concentrar nos exercícios. Eu sabia que alguns iam ser mais difíceis do que outros para mim, então eu trabalhei também em cima disso. Felizmente deu tudo quase certo, quase perfeito. Na hora são 4 exercícios, né, o teste de aptidão física. São 30 abdominais em 60 segundos. Nessa ordem foi feito, né? E depois tem uma corrida de 100 metros, você tem 20 segundos para fazer. Depois tem mais 30 flexões de braço, também em 60 segundos. E uma corrida de 2.400 metros em 12 minutos. Na corrida de 100 metros, que foi um exercício que eu não treinei, porque eu entendia que 100 metros em 20 segundos era uma distância que eu com certeza ia obter. Eu fiz algumas vezes o exercício, assim, para ver quanto que eu fazia, sem nunca ter treinado, eu estava fazendo abaixo de 14 segundos, então eu fiquei bem tranquilo. Falei assim, não, esse negócio vai ser tranquilo. Na hora, a adrenalina está muito alta, né? E tem alguns fatores biológicos que isso implica, né? Você está adrenalizado ali, o glicogênio do músculo vai embora, a energia é consumida muito mais rápido. E eu corri igual um maluco nos 100 metros e eu tive um estiramento na coxa de trás, no músculo de trás da coxa esquerda. Eu senti na hora, eu conhecia bem esse negócio, eu já senti outras vezes isso. É uma distensão muscular, né? Eu entendi na hora o que tinha acontecido, assim, e ficou doendo. E ainda tinha outros 2 exercícios pela frente e o outro envolvia correr 12 minutos, né? Aí eu fui para a flexão, que era o exercício que mais me preocupava antes. Durante todo o período de preparação, era o exercício que me preocupava, conseguir fazer 30 flexões em 1 minuto. Eu consegui fazer, deu tudo certo. E na hora da corrida dos 12 minutos, eu fiquei para trás de todo mundo, praticamente a corrida, metade da corrida. São 6 voltas na pista, né? Depois da terceira volta, que eu senti que o corpo estava aquecido, e também a adrenalina, assim, a emoção.
Aí eu fiz a corrida normal, deu tudo certo, eu consegui fazer em 10 minutos e 30, 10 minutos e 40 segundos. Eu não vi o tempo, porque ninguém vê, mas eu sei que o cara apitou faltando 2 minutos para terminar a prova e já estava chegando no final. Já. Então deu tudo certo. E, por outro lado, eu vi, e essa é a parte dramática, assim, né? Você vê pessoas que fazem as coisas em cima do tempo, sabe? Aquele cara que, putz, faltando 2 segundos para terminar o tempo dele, ele faz o último abdominal, aquele cara que faz a última flexão, Superação, assim, né? tremendo, assim, se superando, sabe? É, pô, aquele cara que não consegue, sabe? Aquele cara que o cara ele faz várias repetições e o fiscal não conta as repetições dele porque tem alguma falha na execução do exercício. Isso aconteceu muito. Eu vi muitos candidatos que depois eles vão poder entrar com recurso, né? E os próprios fiscais orientam na hora, olha, se você fizer o número de repetições, mas tiver repetições que não são contabilizadas por conta da execução, você vai poder entrar com recurso, é tudo filmado, sabe? Então, mas é preocupante, isso é uma preocupação também. E, cara, e tem a parte dramática que é você ver, assim, uma pessoa que deu tudo de si, que sabe, fez tudo que pôde e na hora falhou, assim. Pô, eu vi um cara na corrida, no último exercício, numa turma antes da minha, e a gente estava do lado da pista, então dava para ver o cara fazendo isso, assim, deu para ver o cara chegando na linha de chegada, faltando 10 metros, ele caiu e não levantou mais. Ele já tinha caído, tipo, uns 20 metros antes, assim, faltando 30 metros para chegar no final, ele caiu uma vez e o tempo já estava acabando, então ele levantou, cara, o cara se arrastou, você via que a perna estava dura, que o corpo não respondia mais, o cara fazia careta, assim, ele estava com dor, dava para ver, sabe? E, cara, e a turma toda assim, meu Deus, que é isso? E aquela gritaria, vai, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, ele, cara, faltando 10 metros, ele caiu e não conseguiu levantar mais, ficou olhando para cima, assim. Ele teve que ser atendido pela equipe médica que está lá, né, para atender os candidatos no caso de problemas, né. Ele ficou um tempão sendo atendido lá na tenda dos médicos e teve que ir embora de ambulância, sabe? Então, esse tipo de coisa acontece. Quando eu cheguei, assim, também, era a turma de meninas que estava antes, né, saindo pelo portão na hora que eu estava chegando para entrar no portão, para esperar a hora de abrir o portão para mim, tinha uma turma de meninas saindo, assim, e você vê, assim, a diferença, aquelas que passaram, que deu tudo certo, elas estão felizes, comemorando, tirando foto, mas você vê, assim, de canto, ou outro, assim, outras chorando, porque, então você já pensa assim, putz, essa aí não conseguiu, e é bem dramático, assim, sabe? E eu vi, cara, eu vi, assim, alguns candidatos do meu pelotão que eles fizeram tudo, assim, no limite e conseguiram, e, cara, no final você vê que os caras estão emocionados, eles estão, pô, teve um cara mesmo que eu tive que abraçar o cara, porque ele soluçava, mas ele soluçava de alegria, assim, sabe? Tipo assim, putz, pra ele deu certo, ele tava feliz, assim, e ele chorava de emoção, e foi, cara, uma coisa indescritível, tem que estar lá para ver isso, né? Então eu torço para que outras pessoas tenham a oportunidade de passar por essa experiência, porque é uma coisa que eu não imaginava, é inimaginável, assim, não imaginava que fosse daquele jeito, foi muito legal. Um turbilhão de emoções, né? Ali em um período razoavelmente curto, tudo aconteceu, você sente da sua aflição, né? Da sua vontade de superar, mas acaba que você faz ali, tem uma interação com as pessoas, você começa a torcer por elas também. Se tornou um ambiente de competição, né? Um pouco competitivo, mas muito apoio também, né? Todo mundo que tá ali sabe do que precisa ser feito, mas isso não impede de apoiar e de ajudar, né, de alguma forma, os outros competidores, os outros É, candidatos. eu comecei falando, e eu vou até terminar, porque eu acho que eu esqueci disso, mas eu tenho um grupo no WhatsApp de amigos que eu fiz aí na turma do Degrau, né? E logo antes, assim, todo mundo tem aquela preocupação e tal, e eles falam assim, ó, pô, muita força aí, sucesso, fica calmo, controla a adrenalina, o pessoal dando aquele apoio, assim, torcendo por você, né? Sim. E cara, eu lembro que eu escrevi um negócio que na hora saiu, assim, meio que espontaneamente, mas que depois eu fico martelando na minha cabeça isso, assim, o teste de aptidão física era o primeiro passo, a primeira parte, assim,
da parte que eu entendo ser a parte divertida de entrar para a polícia, sabe? Porque eu entrei para a polícia, eu escolhi entrar para a polícia porque eu imagino que vai ter muitas coisas lá que eu vou realmente me divertir fazendo, sabe? Eu vou aprender coisas que vai ser divertido. Pô, eu gosto da ideia de aprender a dar tiro, entendeu? Dar tiro de fuzil. Eu nunca tive essa oportunidade, né? Então, eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de fazer treinamento físico, de defesa pessoal. Eu gosto da ideia de estudar criminologia, é uma coisa que eu até poderia ter estudado por fora, assim, mas você estudando dentro da polícia, com o propósito de ser policial, né? É diferente, sabe? Então, toda aquela instrumentação que um policial recebe, né? Todo aquele treinamento, aquela capacitação que você tem que ter para ser policial, eu imagino que eu vou me divertir muito passando por esse processo, né? Eu estou torcendo para chegar lá porque é algo que eu realmente almejo fazer. E o TAF foi a primeira coisa divertida, sabe? Porque estudar para o concurso, tem algumas matérias que são interessantes e tal, mas tem outras que são, cara, muito chatas. E essas são as que você tem que estudar mais, porque é chato, você resiste um pouco a elas, né? Mas elas estão lá no concurso, vale ponto, tem que estudar. E Não pode ter estudar matéria favorita, né? Você tem que distribuir muito bem. exatamente. Então, assim, cara, estudar é um negócio, putz, dói as costas, o cara fica sentado muitas horas, Horas. cansa a cabeça, sabe? Você fica entediado, você abre mão de fazer outras coisas, de ter vida social, muitas vezes, né? De se divertir, de tomar cerveja com os amigos e tal. Enfim, de fazer coisas que você gosta, né? De aproveitar um dia de sol, sabe? Para estudar. Então, estudar definitivamente é um negócio que não é lá muito divertido, né? Mas, embora tenha coisas interessantes, Possibilidade, abre boas possibilidades, né? Como, por exemplo, a realização do sonho da vida. exatamente, exatamente, assim, não, e assim, e tem coisas que são interessantes que você, na hora, você nem vê o tempo passar. Tem coisas que você estuda e é legal aprender, assim, mas tem coisas que não, que se traduzem em trabalho. Você está trabalhando, é um trabalho, é um objetivo, é um esforço, que nem você falou, assim, né? É um esforço para você atingir um objetivo, você tem que fazer todo dia, ninguém vai fazer por você, tem que fazer. Essa é a recompensa, sabe? É uma recompensa de longo prazo, é uma maratona, assim. Não é um negócio que você faz e alguém te paga no final do dia, é um negócio que você faz e alguém te paga no final do mês. Não tem isso. Você dedica um tempo, você trabalha, você se esforça, você tem uma ideia de como que está sendo o resultado daquele trabalho que você está fazendo estudando, quando você vê que você acerta a questão, né, nos exercícios, quando você vê que você consegue explicar um determinado assunto, quando o professor fala um negócio e você já sabe do que ele está falando, já entendeu. Você fez simulados? Eu não fiz nenhum simulado, mas porque, assim, eu preferia fazer exercícios do que fazer os simulados. Eu entendo que o simulado é uma parte importante para quem não está acostumado a fazer provas, né? Mas, como eu te falei, lá atrás, na época do vestibular, eu, eu fiz um cursinho para vestibular e eu fiz, cara, alguns anos de vestibular antes de entrar numa faculdade federal, sabe? Eu terminei o colégio em 2000, não, desculpa, eu terminei o colégio em 99 e o meu primeiro ano da faculdade foi em 2002. Então, em 2000 e 2001 eu fiz e em 99 eu fiz vestibular. Então eu já sabia como é que era sentar lá, se preparar para ficar 4 horas fazendo prova e depois passar para o cartão resposta. Durante a faculdade também já estava acostumado a fazer prova, não era o mesmo tipo de prova, mas, né? E depois da faculdade, algumas vezes se passou pela minha cabeça fazer outra faculdade. E, inclusive em 2019 eu cheguei a passar, eu cheguei a passar no vestibular. Em 2018 também eu fiz o Enem, não, foi o contrário. Em 2018 eu passei no vestibular, em 2019 eu fiz o Enem e passei também no Enem para o curso que eu queria fazer. Não conseguia fazer porque era integral, né? Eu pensava em estudar outra coisa, que seria um curso integral. Eu passei em faculdades públicas, então, assim, também é a mesma coisa. Eu estudei tudo. Fica bem mais fácil depois daquela experiência que eu tive lá atrás, sabe?
Você já sabe como é que é controlar o nervosismo, você já sabe que você tem que administrar o tempo, você já sabe que você tem que pular o exercício que é difícil e fazer o fácil. Todos esses macetes de prova eu já tinha, eu já tenho, isso eu já aprendi a fazer. Eu Você foi realmente só preciso. adquirindo, né? Conforme você ia fazendo as provas, foi ganhando experiência, né? Exatamente. Então, Nada é em assim, vão, tudo tem um motivo. Às vezes é uma preparação ali para você chegar e fazer da forma que precisa ser feito. isso. Por isso que eu entendi que, no meu contexto, eu não deveria fazer os simulados. Eu aproveitaria melhor o tempo daquele dia lá de ficar 4 horas sentado fazendo simulado, continuando no estudo, sabe? Seguindo na rotininha do estudo, assim, né? Por isso eu não fiz, assim. Mas, assim, para quem não tem, por exemplo, se você não fez muitas provas de vestibular, se você não fez muitas provas no Enem, não fez esse tipo de prova, não fez outros concursos, É importante. é importante. E eu também já tinha feito, né, é importante dizer isso, né? No ano anterior, em 2021, eu já tinha feito 3 provas de concurso. Né? Eu fiz o TCE, eu fiz a PF e eu fiz a PRF. Né? E fui muito mal em todas, mas eu fiz as provas, eu fui lá, Mas você fiz a já tinha prova. experiência de fazer a prova, né? Que é mais Mas importante. o curso eu já sabia fazer, né? Então, tranquilo, foi bem tranquilo. Entendi. Eu vou falar outra coisa também que é interessante, assim, eu também fui civil do Amazonas, Oi? né? Logo depois do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uns 45 dias depois, 50 dias depois, eu fiz a prova para investigador da Polícia Civil do Amazonas, né? E nessa prova eu também fui bastante bem. Nessa prova, eu fiquei pior classificado do que no Rio de Janeiro, mas nessa prova eu também vou para o teste de aptidão física. Teve prova dissertativa, né? Prova. Como que você escreve? Dissertativa, né? Eu entendo como dissertativa, mas tem outro nome que eles dão aí. Enfim. Discursiva? Oi? Discursiva? Discursiva, esse é o nome, é isso. Teve a prova discursiva e a prova discursiva também me fez subir algumas colocações em relação à colocação que eu tinha ficado na prova objetiva, né? E eu vou para o TAF aí do Amazonas, lá é o dobro do salário. O salário lá é R$ 3.000. Então, também se for o caso, também vou querer garantir minha vaga lá, né? Aí, se eu tiver que ficar no dilema entre ir para o Amazonas e para o Rio de Janeiro, vai ser um dilema legal de passar por ele, assim. É, com certeza. Mas é uma decisão difícil de você tomar, né? De tomar. Difícil, mas vai ser uma situação difícil, mas ao mesmo tempo eu vou ficar feliz de estar nela, Sim, porque eu faço, com certeza. é um resultado também. Ah, é muito legal. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está se preparando aí para poder fazer o concurso, está estudando, se dedicando, está passando por essa jornada, né, de estudos. Queria que você pudesse deixar uma mensagem para poder inspirar a galera. Olha, a mensagem que eu deixo, eu acho que é o que eu acabei, já disse algumas vezes aqui, assim, ó, estudar é um processo solitário, é você com você mesmo, sabe? Não pode negligenciar o trabalho que você está fazendo na hora que você está fazendo. Quando você estiver sentado estudando, cara, faça-o com comprometimento, sabe? Você tem que estar comprometido com você mesmo naquela hora e você tem que estar ali presente estudando. Não conta o relógio, esquece o relógio, quantas horas você passou lá. Cara, o tempo que você tiver, se você tiver 10 minutos, se você tiver o dia inteiro, você tem que certificar que você está comprometido, que você tá concentrado ali, que você está presente naquele momento, sabe? É isso. Legal. Mas, Legal. Então é isso, concurseiro. A gente está finalizando o nosso papo com o aprovado por aqui. Espero que você tenha tirado boas lições, né, da história que o Walter compartilhou aqui com a gente e se mantenha firme, né, na sua rotina de estudos. Até o próximo programa.